Bom dia, a paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia de muita paz, de muitas bênçãos para você e toda a sua família. Vamos estar buscando a presença daquele que vive e reina para sempre. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos interceder e orar para que o Senhor te abençoe cada vez mais e mais. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e acompanhe as orações. E neste momento, vamos estar orando a Deus e em seguida lendo a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor nesse instante. Bom dia, Espírito Santo. Pai eterno, poderoso e glorioso, toda honra e toda glória a Ti. Nesta manhã de oração, buscamos a Tua presença na beleza da Tua santidade e queremos consagrar esse dia ao Senhor. Que esse dia seja repleto de bênçãos e de vitórias. Eu apresento aqueles que estão indo ao trabalho. Guarda, livra, defende e protege, abençoa e prospera. Eu apresento aqueles que estão ouvindo esta oração. Que o Senhor abençoe os teus filhos e as tuas filhas com as ricas bênçãos dos altos céus. Deus, eu apresento aqueles que estão doentes, que o Senhor traga a cura. Aqueles que estão cansados, que o Senhor traga a força. Que o Senhor abençoe a todos e que este dia seja mais do que abençoado na Tua presença. Nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo ar que respiramos, Te agradecemos pelo dom da vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus. Eu quero ler uma palavra muito forte, uma palavra poderosa para o seu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através da Santa Palavra. Eu vou colocar aqui na tela para juntos lermos Efésios, capítulo 3, versículo de número 14. Nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. E Paulo era um grande homem de Deus, um homem de fervente oração. O que é ser um homem ou uma mulher de fervente oração? É aquela pessoa que ora todos os dias. É aquela pessoa que ora com muita fé, acreditando no milagre. E Paulo era um homem de oração. Diante de Paulo, chegava até ele várias circunstâncias difíceis. O apóstolo Paulo passou provações muito complicadas. E ele cuidava também das ovelhas de Jesus. E nesse texto de Efésios, ele escreve essa carta ao povo que morava nesta região. E ao escrever esta carta, essa frase nos chama muito a atenção. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Ou seja, propósito de oração. O que é um propósito de oração? É quando você está diante de uma situação, diante de uma causa, seja sentimental, seja emocional, seja espiritual, seja na família, no trabalho, no casamento, seja qual for a área. Quando você está passando por uma situação que você quer uma solução, um milagre, isto é uma causa. E o apóstolo Paulo está dizendo, por esta causa eu me ponho de joelho, ou seja, propósito de oração. É você orar com um propósito específico, a qual você deseja que Deus venha realizar na sua vida ou na vida de alguém
que você deseja o bem na vida de um familiar, de um amigo, na vida das pessoas ao seu redor. E o apóstolo Paulo está dizendo que está em um propósito de oração. Por uma causa ele se põe de joelho. E eu te pergunto, qual é a sua causa? Qual é a situação que você deseja uma modificação, uma transformação, uma vitória, um milagre? Cada um de nós tem uma área da vida que precisa de uma resposta, precisa de uma solução, precisa de uma vitória. E essa frase do apóstolo Paulo é muito interessante e importante. Por esta causa me ponho de joelho, ou seja, ele está em um propósito de oração por uma causa. E eu quero dizer para ti que joelhos dobrados na presença de Deus tem muito efeito no mundo espiritual. Porque no momento que nós dobramos os joelhos para orar, algo se dobra dentro de nós. Porque se colocar de joelhos para orar é um símbolo de servidão. É um símbolo aonde nós estamos nos colocando na posição de servos, de servas, diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Uma pessoa me fez uma pergunta interessante, que é uma dúvida de muitas pessoas. A pergunta foi: a oração só serve se for de joelho? E a resposta é não. Você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar andando, você pode orar lavando os pratos, varrendo a casa, ouvindo um louvor, conversando com Deus. Mas existem momentos na vida momentos do dia que é interessante, é importante dobrar os joelhos para conversar com Deus. A sensação é diferente. Mas é claro, é evidente que Deus também escuta as orações que você faz, deitada, deitado, faz em qualquer lugar da sua residência. Porque Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. Não há segredos entre nós e Deus. Então Deus conhece você no mais íntimo da sua vida. E todos nós podemos ficar à vontade diante de Deus, porque Deus é o nosso Criador. Mas é claro, é evidente que durante o dia tem que ter aquele momento de dobrar os joelhos e conversar com Deus. Teve uma outra pergunta interessante, que foi a seguinte: uma pessoa me perguntou: Pastor Bruno, eu tenho dificuldades de dobrar os meus joelhos. E agora, o que fazer? E a resposta foi o seguinte: Deus vai atender a oração desta pessoa, independente que ela dobre os joelhos ou não. Mas se por acaso a pessoa consegue dobrar os joelhos para conversar com Deus, glória a Deus por isso. Se por acaso, por alguma razão de saúde, a pessoa não consegue dobrar, não precisa se preocupar. E não precisa achar que Deus não vai ouvir a sua oração. Mesmo que, se houver algum problema de saúde, que a pessoa tenha dificuldade de dobrar os joelhos, saiba que mesmo assim Deus vai ouvir a oração desta pessoa, da mesma forma que ouviria a oração caso ela pudesse dobrar os joelhos. Se por acaso existe alguém me ouvindo agora e você está tendo alguma dificuldade de dobrar os joelhos, não se preocupe e não se entristeça. Tá certo? Saiba que Deus está ouvindo as suas orações e elas são tão poderosas quanto as orações feitas de joelhos. Mas aqueles que conseguem assim dobrar os joelhos, dobre. Dobre os joelhos para conversar com Deus, porque isso é saudável espiritualmente falando. E na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Se ele está se colocando de joelho, é porque é algo importante, é uma causa importante, e ele quer que o Senhor realize, ele quer que o Senhor responda, ele quer que o Senhor faça acontecer o milagre, o impossível e o sobrenatural, mediante esta causa que ele está apresentando.
Então, independente qual seja a sua causa, saiba, Deus escuta as suas orações. E por esta causa eu me ponho de joelho para conversar com Deus, para que Deus realize o impossível na sua vida. Tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz assim: mães e pais, de joelhos dobrados, conversando com Deus, filhos de pé na presença do Senhor. Por esta causa eu me ponho de joelho. Se a causa é os seus filhos, dobre os joelhos e converse com Deus e apresente os seus filhos. Se a causa é o teu esposo, a tua esposa, dobre os joelhos e apresente o seu esposo ou a sua esposa. Se a causa é o trabalho, é finanças, dobre os joelhos e apresente esta causa. Independente qual seja a sua causa, eu venho aqui nesta manhã profética para dizer ao seu coração que o Senhor atende a voz da tua oração. O Senhor atende a sua oração e a causa que você tem apresentado diante do Senhor, Deus já entrou com a providência do céu. Se você crê e toma posse desta palavra, digite a frase: eu creio e tomo posse. Digita esta frase profética: eu creio e tomo posse. Que todas as causas sejam solucionadas e que a vitória de Deus seja confirmada. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que precisava muito ouvir esta palavra. E Deus me traz aqui nesta manhã para dizer ao seu coração: esta causa já está ganha, porque Deus contemplou as nossas orações. Amém? Toma posse desta palavra e neste momento vamos orar. Oremos ao Senhor nesse instante. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, na tua presença poderosa e gloriosa e majestosa, aqui estamos, Senhor. A tua majestade santa está entre nós. A tua glória é revelada aos nossos corações. E nesta manhã de bênçãos, de milagres e de vitórias, nós apresentamos todas as causas sentimentais, emocionais, espirituais, na saúde, nas finanças, nas famílias, que em todas as áreas as causas venham ser solucionadas e o Senhor venha abençoar a cada coração. Eu apresento a cada pedido de oração e que o Senhor venha multiplicar as bênçãos, que o Senhor venha trazer a vitória, trazer, Senhor Deus, a providência que vem do céu, a providência que vem da tua glória, a providência que vem de ti. Que o Senhor venha abençoar com as ricas bênçãos de vitória, com as ricas bênçãos que vêm da tua glória. Deus, eu apresento aqueles que estão doentes, enfermos, que o Senhor os visite com a cura, transformando, abençoando, regenerando e fortalecendo. Deus, eu apresento as famílias, que o Senhor venha abençoar a todas as famílias, a cada vida, na área sentimental, emocional, espiritual. O Senhor venha trazer a saúde, a paz e a vitória. Concede a bênção para cada um de nós. Por esta causa, Senhor, nós oramos, te pedimos, por um milagre urgente, por uma vitória urgente, e que o teu nome seja glorificado. Abençoa com as bênçãos dos altos céus. Nós oramos e te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória, por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Você sentiu que esta palavra falou ao seu coração? Então eu te peço, clica no botão gostei e compartilha para 7 pessoas ou mais. Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nos status do seu WhatsApp para amigos e para familiares. E que Deus te recompense 7 vezes mais na sua vida.
Compartilhe para 7 pessoas ou mais. Amém? Que Deus abençoe poderosamente e lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus, e que as 12 bênçãos de vitória esteja hoje e sempre na sua vida de forma toda especial. Um grande abraço no seu coração. Tenha um bom dia de muita paz e de muitas bênçãos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre.